É uma sensação de vazio, de o que eu tô fazendo aqui? Eu nem deveria estar aqui. Nossa, é muito emocionante falar disso. E eu sinto que eu tô muito perto dessa luz. Alô, meu povo! Aqui quem fala é Tamires Lima e eu quero convidar você a assistir essa série de vídeos aqui nesse mês especial, que é o de Setembro Amarelo, nesse mês dessa campanha maravilhosa contra o suicídio. Eu vou contar numa série de vídeos a minha história com a depressão. Agora eu me sinto pronta para contar para vocês essa minha história. Como é toda essa minha história, mais de 8 anos lutando contra a depressão, e como eu tenho aí caminhado num processo de cura, como eu tenho me sentido melhor. Eu vou contar tudo para vocês nessa série de vídeo aqui dentro desse mês maravilhoso. Lembrando que Setembro Amarelo não é só setembro. A gente tem que lembrar que o suicídio tem que ser prevenido o ano todo. Lembrando que eu não sou profissional da saúde, eu vou contar para vocês a minha história. Eu vou compartilhar um pouquinho da minha história, porque sei que você deve estar chegando aqui para saber como é que é a minha história, como eu tenho caminhado ao processo de cura. E é muito legal quando a gente se identifica com alguém e vê que a história dela pode ter um final feliz. E aí a gente tem esperança, a esperança cresce dentro do nosso coração. Então eu vou compartilhar com vocês a minha história, tá bom? Eu quero lembrar vocês também de me seguir lá nas redes sociais. Lá no Instagram eu sou @TamiresLimaReal e eu lancei um desafio especial para vocês nesse mês. Eu sei que já passou alguns dias do mês, mas se você ainda não iniciou o desafio, você pode ir lá e participar do desafio comigo. O desafio que eu lancei é Desafio Amarelo Real. São 30 dias de 30 tarefas de autocuidado com você mesmo. Tá sendo bem legal, bastante gente está participando. Eu quero agradecer também as pessoas que estão participando e postando lá na hashtag. Eu tô vendo tudo todos os dias, tá? Então, eu quero convidar vocês para no meu Instagram também. Eu também compartilho outras coisas por lá. Bom, no vídeo de hoje eu vou contar a minha história com a depressão. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito sensível. Eu sempre tive assim os sentimentos à flor da pele. Sempre minha mãe descreve eu como uma criança muito chorona. Eu sempre fui muito sensível mesmo. Então, coisas pequenininhas para mim eu sempre exagerei muito. Claro que um pouco disso da minha personalidade, mas eu sempre tive essa dificuldade de lidar com as coisas difíceis e ruins do dia a dia. Na minha adolescência isso se intensificou um pouco, porque na adolescência os hormônios ficam todos bagunçados, né? Então isso se intensificou um pouco e eu fiquei mais sensível ainda do que eu já era. Tive dificuldades com situações que não eram para ter sido tão difíceis para mim. Na verdade, o que eu tinha hoje eu sei que é imaturidade emocional. Eu não cresci emocionalmente do jeito que deveria ter crescido. Por isso a importância da gente sempre buscar conhecimento, o autoconhecimento desde criança, para a gente crescer a gente amadurecer emocionalmente no tempo certo ali, para ficar parelho a sua idade emocional com a sua idade física, né? Então a gente precisa buscar a maturidade emocional. Hoje eu sei que as dificuldades que eu tive que lidar, tanto quanto criança, claro que criança você não tem maturidade nenhuma emocional, mas principalmente ali na adolescência para a vida adulta, eu tive essa dificuldade porque eu não cresci emocionalmente ali relativo com a minha idade física. É um pouco difícil gravar esse vídeo. Apesar de eu estar bem e estar pronta para gravar, é um pouco difícil. Na fase adulta, eu comecei a ter os meus primeiros sintomas de transtornos mentais por volta ali dos meus 22 anos de idade. Eu tinha me casado com o Rodrigo fazia mais ou menos um ano e eu comecei a ter sintomas do tipo: não quero levantar da cama. Eu trabalhava, eu tinha um emprego muito bom, eu era muito feliz no meu emprego, ganhava relativamente bem e eu e o Rodrigo tava ali iniciando a fase de casados, então tinha tudo assim para ser maravilhoso, mas infelizmente os sintomas começaram a me bloquear.
Então, os primeiros sintomas que eu tive foi essa falta, assim, de vontade de viver mesmo. Então, eu acordava, não tinha vontade de levantar da cama, eu ia trabalhar muito arrastada, no meio do dia, assim, do trabalho, às vezes eu ia no banheiro para poder chorar, e muitas vezes chorava e secava as lágrimas, voltava, fingia que estava tudo bem. Mas, e também outro sintoma, assim, que foi bem latente foi um estresse muito grande. Eu tava estressada o tempo todo, eu tava brava o tempo todo, eu não tinha paciência com nada, absolutamente nada. Nada me agradava, nada era suficiente para mim. E aí os dias foram perdendo brilho. Eu consigo me lembrar, eu morava na cidade de Araraquara na época, e Araraquara sempre foi uma cidade de muita luz, assim, porque até é chamado de a morada do sol. Araraquara significa morada do sol, porque lá o sol, assim, é estridente, assim, os dias lá são muito bonitos, o céu, assim, muito azul. E eu lembro de não conseguir ver essa luminosidade nos dias. Eu saía para trabalhar, eu lembro que eu ia trabalhar caminhando, e para mim era tudo cinza, para mim parecia que estava nublado todos os dias. E aí sentia também muita dor no peito, né, vinha junto com a vontade de chorar, assim, era uma coisa assim estranha, parecia que eu não tinha força física também, sabe? E aí eu decidi, isso, né, tava aumentando muito, a cada dia aumentava muito. Aí eu conversei com o Rodrigo, falei, acho que eu vou ter que procurar um médico. E aí eu procurei um médico psiquiatra. Na minha família, a minha mãe teve depressão e eu cuidei dela. Então eu sabia o que podia acontecer, eu sabia quais eram os sintomas. E eu comecei a perceber que os sintomas que eu tinha era muito parecido com o que a minha mãe teve quando ela teve depressão. Falar nisso, um beijo, mãe. Te amo, viu? Então, como eu tinha cuidado da minha mãe, eu sabia mais ou menos como era. E aí eu fiquei com medo e falei, bom, é melhor eu já procurar um médico e cuidar. E aí eu procurei um médico. Ele de início não me diagnosticou, passou algumas medicações, me incentivou a fazer psicoterapia, mas na época eu não quis fazer a psicoterapia, eu decidi não fazer. Então eu fiquei só com a medicação. No início parecia que eu estava melhorando, mas depois eu não sei se o meu corpo ficou resistente à medicação. Depois de algumas semanas parecia que eu não estava tomando nada, parecia que eu só tomava água. E eu tive muita dificuldade para me adequar com as medicações, ele mudou muitas vezes as medicações e parece que simplesmente não melhorava. Aí passaram alguns meses, eu decidi fazer psicoterapia, só que era pela prefeitura e era uma vez por mês só, se eu não me engano. Então, assim, era muito espaçado. E aí eu comecei a ter crises de ansiedade, eu comecei a ter crises de raiva. Muita coisa aconteceu, eu tive muitos sintomas e eu não sabia como lidar com aquilo, estava atrapalhando muito o meu trabalho. Eu já estava ali numa fase em que o meu patrão tinha me transferido de loja, falou, nossa, ele era maravilhoso, ele chegou em mim e falou assim, vamos tentar mudar você de ar, né, vamos colocar você assim para respirar novos ares, vou colocar você na outra loja, se você quiser, lógico, se você topar, acho que vai ser legal para você. Eu fui, de início parecia que realmente ia ser bom, mas depois foi piorando, eu sofri também um pouco de preconceito com alguns funcionários dessa segunda loja que eu trabalhei. Aí, nesse momento, o médico já imaginava que podia ser depressão, ou transtorno bipolar, ou um TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Então, ele já estava desconfiado que poderia ser e me medicando para fazer os testes e ver o que podia ser. Infelizmente, nessa fase, eu não tive melhora. Mesmo tomando medicação, mesmo fazendo psicoterapia, parecia que eu não melhorava. Então, o médico decidiu
pedi meu afastamento do trabalho, porque eu já não estava rendendo como deveria. Então ele já decidiu pedir meu afastamento do trabalho, me afastou por vários dias, pediu primeiro lugar os 15 dias, né? E depois ele falou, não, acho melhor você se afastar pelo INSS, então eu me afastei. Fiquei, eu acho que 3 meses afastada. Esses 3 meses é praticamente um apagão na minha história, assim, na minha memória. Eu não lembro muito bem desses 3 meses. Eu lembro de ter tido nesses 3 meses alguns surtos psicóticos. Eu via coisas, eu imaginava coisas, mas hoje em dia, assim, pra mim é uma lembrança, assim, meio vaga, sabe? Mas eu lembro de o médico ter entrado, assim, comigo com medicamentos muito fortes, mais fortes ainda. Então foi intensificando, assim, as medicações. E aí passados os 3 meses do afastamento, eu tentei de novo me afastar pelo INSS, ele não autorizou, então eu tentei voltar a trabalhar. Acho que fiquei 1 mês e meio tentando trabalhar, com muita dificuldade ainda. E aí conversei com o Rodrigo, sentei e falei, olha, não dá, não consigo trabalhar. E o INSS é rígido demais. Na época, o afastamento do INSS em relação à depressão era muito menor, assim. Hoje em dia continua sendo difícil, né, o INSS, mas assim, na época existia mais preconceito do que existe hoje, assim, com a doença. Então, por eu ser uma pessoa jovem, por eu ser uma pessoa aparentemente feliz, né, acho que eles pensavam que eu não estava doente, que eu só queria relaxar, sabe? Infelizmente não era isso, né? Quer dizer, ou felizmente, porque eu estava contando a verdade, então eles não queriam me afastar mais. Então eu cheguei no meu patrão e falei, olha, eu quero as minhas contas, eu não consigo mais trabalhar, eu amo trabalhar aqui, eu amava trabalhar lá, era muito bom o trabalho, mas eu não consigo mais. Ele sentou, a gente conversou, fez um acordo, deu tudo certo. E aí eu fui pra casa, né? E aí ficar todos os dias em casa, o dia todo sozinha, porque o Rodrigo saía pra trabalhar de manhã, né? Trabalhava o dia todo. E pro Rodrigo também tava sendo muito difícil essa fase, porque ele não entendia muito bem o que acontecia. Nem eu entendia, né? E aí ele não sabia muito lidar e não tinha quem cuidasse de mim, assim, porque a gente tinha algumas amizades, mas a família não estava próxima, né? Já que a gente morava em outra cidade. Então, às vezes, minha mãe ia pra lá pra me ajudar, uma coisa ou outra e tal, mas não era sempre. E ele também não sabia muito bem como lidar, e aí a gente decidiu que eu ia parar de trabalhar. A gente teve que se mudar de casa, foi difícil, porque a gente morava numa casa muito boa, e aí a gente teve que mudar para uma casa mais simples, para pagar o valor menor de aluguel, né? E a gente se mudou, e aí eu não melhorava. Eu não melhorava. Às vezes tinha dia que eu falava assim, nossa, hoje eu tô muito bem. Hoje eu tô curada. Sabe, não sentia mais nada, assim. Parecia que eu ia ser a pessoa mais forte do universo, assim. Parecia que eu ia ser a Mulher Maravilha. Às vezes duravam dias essa fase e depois voltava tudo de novo, assim. Todos os sintomas ruins da depressão voltavam. Era uma sensação de vazio. Não é exatamente tristeza, porque tristeza é uma coisa normal das pessoas sentirem. É uma sensação de vazio, de o que eu tô fazendo aqui? Eu nem deveria estar aqui. Era essa a sensação. E aí foi quando eu comecei a ter pensamentos suicidas. Na verdade, eu já tenho uma história com suicídio, eu vou contar pra vocês num outro vídeo. Vou fazer um vídeo só falando sobre suicídio, tá? Mas aí nessa fase eu comecei a ter pensamentos suicidas e tentei algumas vezes. Eu não vou contar como, tá, gente? Porque eu ouvi de alguns médicos e alguns psicólogos que é bem importante a gente não compartilhar o tipo, né? O jeito que foi tentado o suicídio. Eu não vou falar pra vocês como, tá? Porque eu acho que pode ser gatilho, então não vou falar como.
Tentei, Rodrigo sempre lá me acudindo, minha mãe às vezes indo pra lá, me ajudando como podia também. De longe, minha família sempre me apoiando. Eu comecei a melhorar. Depois de um tempo, muito ajuste de medicação. Na verdade, depois de anos, assim, né, lutando contra isso, assim, tendo fases boas, fases ruins. E aí, depois de alguns anos, eu comecei a melhorar, mas não era 100%. Eu não me sentia 100% bem. E aí, eu comecei a melhorar, assim. Mas aí, eu tive câncer de tireoide. Eu posso vir contar no canal pra vocês em outro momento sobre o meu câncer de tireoide. Eu tô bem, tá, gente? Fica tranquilo, tá tudo certo. Tá tudo aqui funcionando certinho. Quer dizer, a tireoide não tá aqui, mas tá tudo funcionando certo. E aí, E o Rodrigo foi e perdeu o trabalho que ele tinha lá. E como era a nossa única fonte de renda, ele trabalhando, né? Eu tive que ir trabalhar. E aí eu fui trabalhar, trabalhava num teleatendimento, gostava muito de trabalhar lá. Mas o Rodrigo não conseguia emprego e era a fonte de renda principal da nossa casa era ele. No trabalho eu tinha muitas crises de pânico. O bom é que eu trabalhava numa empresa muito séria na época, tinha bombeiro lá e sempre que eu tinha as crises de pânico, os bombeiros me ajudavam, me levavam para a salinha, me ajudavam a respirar, lidar com aquela crise. Eles me ajudavam bastante. O pessoal do trabalho, meu chefe, meus colegas eram muito bacanas comigo nessa época. Mesmo eu tendo crise, eu continuei trabalhando o máximo que eu pude. Só que, como o Rodrigo não conseguia emprego lá em Araraquara, a gente teve que se mudar. E aí a gente se mudou para Ourinhos. O Rodrigo conseguiu emprego em Ourinhos, graças a Deus, na época a gente estava precisando muito. E aí a gente teve que se mudar. E essa mudança para mim foi um corte, assim. Foi muito difícil, porque eu tinha encontrado boas amizades em Araraquara. Eu estava me sentindo melhor, estava trabalhando num emprego bom. Mesmo tendo crises ali de ansiedade, crises de pânico, eles me aceitavam, eles me tratavam muito bem, eu era muito bem tratada na empresa. Tava tudo indo muito bem, assim, pra mim, apesar da dificuldade com o Rodrigo desempregado. Mas aí a gente teve que se mudar e aí foi muito difícil pra mim. Eu tive uma recaída muito grande, eu comecei a ficar mal de novo, pensar em suicídio de novo. Nos primeiros anos, assim, eu não aceitava. Eu falava, Deus, o que eu tô fazendo aqui em Ourinhos? O que eu tô fazendo aqui? Eu falava pra Deus, sabe? O que eu tô fazendo aqui? Não era pra eu estar aqui. Era pra eu estar lá em Araraquara, bem, trabalhando. O Rodrigo conseguindo um trabalho, eu não aceitava. Mas, né, tive que lidar com aquilo. Logo nos primeiros 6 meses que eu estava em Ourinhos, eu procurei um apoio psiquiátrico e um médico psiquiatra e uma psicóloga para me ajudar, porque eu já vinha ali com um histórico de tratamento, né? O meu médico lá de Araraquara fez até uma carta para eu entregar para o médico de Ourinhos, então eu trouxe essa carta, entreguei para ele, que tava ali meu CID e tudo. Na época eu era tratada errado, eu estava fazendo tratamento errado, apesar de eu estar me sentindo relativamente bem, mas meu tratamento estava errado. Mas enfim, trouxe a carta do médico e continuei fazendo tratamento em Ourinhos e seguindo com tratamento psicológico. Então, eu voltei a ter ideação suicida, eu voltei a ter crise de ansiedade, crise de pânico, delírios. E aí foi uma fase muito, muito difícil, tanto para mim quanto para o Rodrigo. Ele estava bem no serviço, estava indo tudo certo, mas a minha saúde estava bem complicada. E aí o médico que estava cuidando de mim em Ourinhos tentou entrar com outras medicações. A minha psicóloga tentou algumas outras, né? Tentou me ajudar o máximo que pôde. Teve vezes de eu fazer a sessão de terapia 2 vezes a semana. E aí parece que eu fui melhorando. Já fazia o quê? Uns 2 anos que eu tava em Ourinhos, eu comecei a melhorar. Deixa eu ver, é isso mesmo? Uns 2 anos que eu estava em Ourinhos, eu comecei a melhorar. Aí eu fui melhorando.
E aí eu falei assim, acho que agora tá na hora de eu voltar pro mercado de trabalho, eu preciso trabalhar. Eu queria, né, ajudar o Rodrigo em casa, eu queria comprar coisas, né, pra mim, pra gente. Então eu queria voltar a trabalhar também, eu tava me sentindo pronta pra voltar a trabalhar. E aí eu prestei um concurso, na verdade um processo seletivo de uma prefeitura e passei, era de uma cidade próxima, a Ourinhos. Passei, nesse meio tempo eu já tinha voltado a trabalhar numa loja que eu tinha trabalhado antes, numa madeireira. Nessa fase, quando eu estava me sentindo melhor, eu procurei o dono dessa loja e falei, olha, eu tô pronta pra voltar a trabalhar, você tá precisando de alguém? Aí ele falou assim, eu tô. Você quer vir trabalhar? Vamos trabalhar então. Aí eu voltei a trabalhar, me sentindo bem e tal. Mas no meio, fazia o que? Um mês que eu tava trabalhando, tava tudo bem, eu comecei a ter crise de ansiedade de novo. E aí eu conversei com ele foi muito legal comigo. Ele sentou e falou assim, vamos fazer assim? Quando você não estiver bem, você não vem. Quando você tiver crise, você não vem trabalhar. Ou, se você tiver crise aqui na loja, você me avisa e você vai pra casa. Vamos fazer assim, porque eu quero te ajudar e aí você me ajuda também, que eu tô precisando de alguém pra trabalhar aqui. E aí deu super certo, assim, eu fiquei, nessa época, acho que fiquei 3 ou 4 meses nessa loja. Eu só saí porque eu passei no processo seletivo. Então eu passei no processo seletivo, fiquei esperando me chamarem, e aí me chamaram, e assim, pra mim era o emprego dos sonhos, porque prefeitura, né, emprego público, segunda a sexta. Falei, vai dar tudo certo. Minha psicóloga tinha me orientado um pouco antes, falou, olha, Tamires, no lugar onde você vai trabalhar é um pouco difícil. Eu fui lá que tá amor, acho que agora vai dar pra gente continuar. Então, ela falou assim, olha, talvez não seja o trabalho ideal pra você, mas se você quer tentar, você vê. Eu acho que você tem que analisar. Vai, começa a trabalhar e ver o que dá. Aí falei, não, eu quero ir, deixa eu ir. Ia ser um pouco da minha área, que eu estudo pedagogia, né? Então ia ser um pouco da minha área. Eu falei, não, quero tentar. Então aí fui, tentei. Os primeiros meses estava tudo bem. E aí passaram uns 3 ou 4 meses, eu comecei a ter crise de ansiedade no meio do trabalho. E eu comecei a enxergar as dificuldades que o trabalho me trazia, assim. Era emocionalmente muito pesado para mim. Mas eu queria continuar tentando. Na época eu não tinha noção do meu limite. E aí eu continuei tentando. E aí as crises foram se intensificando. Eu comecei a ter crises de tontura, desmaio. Eu desmaiei algumas vezes. Eu caí algumas vezes antes de trabalhar ou lá no trabalho. Eu sentia muita tontura. Eram crises bem difíceis, assim. E aí, com o tempo, voltei a ter ideação suicida. E aí foi uma fase difícil, eu fui me afundando. Eu voltava no médico, o médico ajustava a medicação, não adiantava, ajustava a medicação, não adiantava, intensificava a psicoterapia, parecia que ia melhorar, não melhorava. Não tava achando assim um ponto de equilíbrio para me fazer ficar bem. E aí o médico também achou melhor me afastar do trabalho nessa época. E aí eu me afastei. Porém, teve um dia assim que me deu um surto e eu tentei suicídio. E aí nessa tentativa de suicídio, o Rodrigo me levou pro médico. O médico falou, olha, Tamires, agora tá na hora de internar você. A gente tem que te internar. Ele já tinha sugerido algumas vezes, pela ideias suicidas que eu tinha tido, era muito recorrente. E aí ele já tinha sugerido, mas eu tava muito resistente, eu tinha muito preconceito, é até engraçado agora pra mim. Eu tinha preconceito de ir ao hospital psiquiátrico. E aí eu não tinha ido. E aí ele falou, agora você tem que ir. E aí, por mais dolorido que seja, foi a melhor coisa que foi feita na minha vida.
E aí se juntou. Teve uma junção de pessoas na minha vida, de amigos, familiares e pessoas muito especiais que eu chamo da minha rede de apoio. Eu acho que a minha psicóloga me explicou um dia o que era rede de apoio e hoje eu entendo que essas pessoas são minha rede de apoio até hoje, mas na época elas foram fundamentais. Essa rede de apoio para mim foi fundamental. Eu vou voltar aqui e fazer um vídeo só a respeito sobre rede de apoio, a importância da rede de apoio na vida de alguém que tem depressão e ideação suicida. E aí as pessoas se juntaram para me ajudar e eu sou extremamente agradecida a elas. A minha internação psiquiátrica aconteceu, foi muito difícil para mim. Eu achei que ia ser horrível, eu tinha muito medo. Claro que não foi maravilhoso, tá, gente? Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Naquele momento, eu não imagino coisa melhor ter acontecido. Durante a internação psiquiátrica, eu me reencontrei comigo. Eu me vi de novo, eu me enxerguei de novo. Eu até falei pro médico um dia, o médico que cuidava de mim lá. Gente, eu encontrei um médico maravilhoso no hospital. Esse médico, eu vou levar ele dentro do meu coração pra minha vida toda. Nossa, é muito emocionante falar disso. É emocionante falar sobre a minha internação psiquiátrica porque demorou muitos anos, mas foi no momento certo. E essa internação me salvou. Na verdade, tudo que aconteceu na época da internação me salvou. A minha rede de apoio, a junção dessas pessoas, a força que essas pessoas me deram. A internação em si, o cuidado que eu tinha lá 24 horas por dia, as amizades que eu fiz lá dentro, as pessoas que eu conheci, as histórias que eu conheci. Tudo isso me fez caminhar para um processo de cura. Eu vou contar melhor sobre a minha internação psiquiátrica também no outro vídeo. Vou contar para vocês como é dentro de um hospital, né? Como foi para mim, como foi a minha experiência dentro de um hospital. E aí, eu passei 43 dias no hospital. Então tem bastante coisa para contar para vocês. Só que a internação ela não acabou no 43º dia. Porque o meu processo de cura estava apenas começando. Eu não me sinto ainda curada, mas eu vejo uma luz assim, muito próxima. Sabe quando a gente tá num túnel? Quando a gente viaja, vai pra praia ou pra São Paulo, a gente passa nos túneis e aí a gente vê aquela luz lá no fundo. E eu sinto que eu tô muito perto dessa luz. E é muito bom ver essa luz, muito bom. Depois de tudo que eu passei, de todas as minhas dores, de todas as dores dos meus familiares, de todo o sofrimento que eu tive, que eles tiveram também, meus amigos, ver essa luz é maravilhoso. E eu comecei a me aproximar dessa luz, assim, a começar a ver a luz quando eu me internei. Então eu comecei a ter vontade de viver de novo, porque eu vou falar mais no vídeo sobre suicídio, mas a vontade de viver era uma coisa escassa na minha vida, eu não tinha mais, não sentia mais. Pra mim era tudo neutro, assim. Era como se eu estivesse vivendo nada e eu não entendia por que eu tava aqui. Então eu comecei a entender, dentro do hospital comecei a entender o porquê que eu tava aqui, o que eu significava, o significado da minha vida, tanto pra mim mesma, pra Deus, pras pessoas. Eu comecei a enxergar tudo isso de novo, que há muito tempo eu não via. Há muito tempo. E aí, logo que eu saí do hospital, o médico, ele deu uma sugestão de pedir para minha psicóloga me atender 2 vezes na semana, para que ficasse mais intenso. Porque dentro do hospital o atendimento era bem intenso, então que continuasse essa intensidade fora do hospital. E também ia ser bom porque a minha psicóloga me conhecia muito mais do que a psicóloga que me ajudava dentro do hospital, então ia ser mais intenso ainda. E aí eu ia ver o médico todos os meses, ele ia ajustar a minha medicação. Eu vou falar melhor também no vídeo da internação, mas
os meus remédios foram reajustados e eu entrei no hospital tomando 7 tipos de remédio. Eu saí do hospital tomando apenas um tipo de remédio por dia para minha depressão. Eu tive um diagnóstico correto. Eu não vou falar diagnóstico aqui, gente. Eu falo depressão, generalizo tudo, mas assim, tem muitos diagnósticos entre os transtornos mentais. Eu não vou falar o meu aqui porque eu acho muito pessoal, muito pessoal. Então eu prefiro não falar, tá bom? E aí eu vim melhorando. Hoje eu me sinto uma pessoa feliz. Eu sinto que eu estou aqui e o porquê que eu estou aqui. Eu sinto as coisas. Antes eu não sentia. A depressão tem isso, né? Você não sente o vento, você não sente a luz. Como eu falei pra vocês, teve uma fase que eu não via a luz. Pra mim era tudo cinza. E hoje eu vejo a luz. Hoje eu sinto a chuva, eu sinto o frio, eu sinto o calor, eu sinto o vento, eu sinto a natureza. É muito bom sentir a vida. Eu não sentia a vida quando eu tava muito mal. E hoje eu sinto a minha vida. Em alguns momentos ainda eu fico triste, em alguns momentos ainda eu tenho dificuldade para lidar, mas o meu amadurecimento emocional, a minha internação aconteceu em 2018, tá? Então meu amadurecimento emocional em 2 anos é gigante. Foram anos que se passaram dentro de 2, foram muitos anos. E eu sinto isso. Assim, em coisas simples, às vezes algo difícil que eu tenho que lidar, que antes, quando eu não tinha essa maturidade emocional, eu lidava de uma forma assim, muito eu levava, às vezes uma coisa simples, assim, alguém se machucou, pra mim era uma catástrofe. Pra mim, assim, a pessoa, vai morrer por causa disso. Eu maximizava muito as coisas, assim. E hoje não, hoje assim, eu sei, aquilo ali é um problema. Qual o tamanho desse problema? Como eu vou lidar com esse problema? Hoje eu tenho essa maturidade. Eu tava até conversando com isso com a minha psicóloga um pouco antes de gravar esse vídeo, que hoje eu tento diferenciar o que é patologia e o que não é. Tristeza, problemas, dificuldade em lidar com algumas coisas é normal. Agora, crises de ansiedade, tristeza profunda, essa sensação de não sentir, isso é patologia. Por isso que eu falo que eu tô muito próximo da luz do fim do túnel, porque quando eu sinto tristeza, eu sei que é tristeza porque aconteceu algum problema, teve um problema na minha família, e aí eu fico triste, é normal, isso é normal. Antes não tinha motivo, eu tava lá chorando, eu tava lá me descabelando. Hoje não, hoje eu sinto as coisas assim, de verdade, sabe? Eu sei, eu consigo medir as coisas, eu sei o que é real. Tem isso também, quando na minha pior fase da depressão eu não sabia o que era real. Tanto que os delírios vieram por conta disso, eu delirava muito, eu tinha muitos surtos psicóticos, porque eu não sabia, eu tava ali entre o que é real e o que não é. Eu tava ali, pra mim, eu não sabia o que era real, o que não era real, o que eu devia sentir, o que eu não devia. Eu não mensurava as coisas, não conseguia mensurar as coisas. E hoje eu consigo mensurar, consigo saber. Essa sensação, ela é, por quê eu tô sentindo isso? Eu consigo me olhar, assim. E essa é uma evolução gigante. E eu espero muito que você consiga ter essa evolução também, caso você esteja aí num momento muito difícil da sua vida. Lembrando que se você precisa de ajuda, se você tem ideação suicida, você pode ligar 188 ou chamar pelo chat o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. É uma ajuda muito importante. Eu tenho um relato muito bom com o CVV, em algumas vezes que eu tive pensamento suicida, eu entrei em contato e eles foram maravilhosos comigo. Talvez eu possa contar isso pra vocês lá no meu Instagram, então me segue lá, @TamiresLimaReal. E essa é a minha história com depressão. Eu sinto que ela tá indo embora, eu sinto que ela tá cada vez menor. Tem até um desenho, acho que eu vou colocar aqui pra vocês.
É uma ilustração que uma pessoa fez sobre o grande cachorro preto, que ele significava depressão. E a pessoa, né, era a pessoa que tinha depressão. E aí essa pessoa caminhava e o grande cachorro estava sempre junto com ela. Vou deixar aqui para vocês verem. E aí a intenção é que esse cachorro fique pequeno, porque a gente precisa que a depressão seja menor do que a gente, não que a gente seja menor do que ela. A gente precise ter ela sob controle, não que ela nos controle. Então eu sinto ela bem pequena agora. E eu espero vir contar para vocês aqui como é estar curada. Um dia eu quero poder escrever aqui nessa descrição desse vídeo como eu encontrei a cura da depressão e poder te contar como eu consegui essa cura. Eu sinto ela muito próxima, assim, das minhas mãos. E eu quero você nessa trajetória comigo. Conta pra mim a sua história aqui nos comentários. Eu quero muito saber como você tem se sentido. Se você precisa de ajuda, lembre-se, procure um médico, psiquiatra, um psicólogo. Se cuide, procure ajuda, ligue para alguém da sua confiança. Eu vou falar aqui sobre rede de apoio, quanto isso é importante. Então também se liga aí nos próximos vídeos, vai ser bem legal ter você aqui. Vai ser muito bom poder te ajudar nesse momento, tá? E a gente vai estar junto sempre, tá bom? Lembra disso. Muito obrigada por ouvir a minha história. Eu quero abrir para vocês aqui que no último vídeo dessa série eu quero gravar perguntas e respostas. Então deixa aqui nos comentários perguntas, dúvidas sobre o que eu falei hoje aqui para vocês. Eu vou responder no último vídeo dessa série. Os próximos vídeos vão sair nas próximas semanas, então fiquem ligados para a gente poder se ajudar e ficar firme e vencer essa doença, vencer esses transtornos e ter muita, muita vontade de viver, tá bom? Então, tamo junto, tá? Um beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo e até lá. Tchau!